Tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco dos meus filmes favoritos de uma categoria muito especial, que são super-heróis. E eu acho que o filme de super-herói é uma coisa que sempre chama muito a atenção. A gente tem visto aí ultimamente, nos últimos anos, a Marvel, outros estúdios fazendo sucesso, fazendo muito dinheiro, né? O retorno da franquia Star Wars, esses filmes dos Vingadores, Homem de Ferro, Capitão América, enfim. Eu acho que a gente nunca viu nas últimas décadas, né, tanto sucesso de filmes de super-heróis. Mas por que eu acho que isso atrai as pessoas? Né? Porque, como o próprio nome diz, o herói ele tem uma história, ele tem uma jornada. Né? E o cinema sabe disso já há bastante tempo e os roteiristas têm utilizado a jornada do herói, de Joseph Campbell, para criar o roteiro desses filmes. Né? E o Joseph Campbell, só para retomar um pouco, quem acompanha aqui o Pessoas e Talentos sabe disso, ele foi um antropólogo americano que viajou o mundo, estudou muitas tribos, né? Ele se focou muito nas relações de tribos, realmente, nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, e ele foi estudar a questão do mito, né? Da mitologia, e ele descobriu que um dos mitos muito presente em todas as culturas e em muitas tribos do mundo é o mito do herói. E aí ele começou a estudar, e ele descobriu que essa história seguia um certo padrão, né, que ele chamou de A Jornada do Herói, e ele até fez vários livros sobre isso. Um dos primeiros sobre esse tema foi O Herói de Mil Faces, que ele publicou já há bastante tempo atrás, 1949, e é um livro muito bacana que eu recomendo, está disponível, pelo menos há um tempo atrás estava disponível em editoras aí em português, através de uma editora aí no Brasil. E eu acho que você vai procurar, você vai encontrar até na internet ou até mesmo em alguns sebos. O Herói de Mil Faces. E ele conta essa história, então ele consegue, através do estudo dele, de tribos, e de entender a jornada do herói, ele consegue chegar numa história padrão, né? Que se você for procurar na internet você também vai encontrar aí, são vários passos, né? Mas basicamente a gente pode dividir essa história em três partes. A primeira parte é a parte que é o chamado para aventura. Então o herói ele tá lá vivendo uma vida normal. A gente pode já trazer aqui o filme, por exemplo, se eu pensar no Star Wars Episódio 4, o Luke Skywalker vivia uma vida normal ali com os tios dele e tudo mais, né? Quando de repente acontece algo que tira o herói dessa zona de conforto, né? Coloca ele na condição de um chamado para uma aventura, que foi a chegada do robozinho lá e a mensagem da Leia, né? E aí ele tem que encontrar o Obi-Wan e tudo mais, ele vai descobrir quem que é o Obi-Wan, vai descobrir a história toda, a primeira vez que ele escuta falar do Darth Vader e tudo mais, né? E aí ele acaba embarcando nessa aventura junto com outras pessoas ali, tem o Han Solo e tudo mais. E quando o herói decide realmente embarcar para a aventura, seria a segunda grande parte da jornada, né? E nessa jornada ele vai viver uma série de dificuldades, batalhas, guerras, né? Contra monstros, geralmente, contra o mal, né? Contra essa figura emblemática do mal, que no próprio Star Wars está ali representada pelo Darth Vader. E no final, a terceira grande etapa da jornada do herói é realmente quando ele vence a batalha, né? E ele volta para casa trazendo algo a mais, né? No final do Star Wars a gente vê lá o que acontece e tudo mais. No final do episódio 4, né? Porque o episódio 4, por si só, ele já é uma mini jornada do herói, né? Depois, quando o George Lucas fez o episódio 5, o episódio 6, enfim, você também pode continuar essa história, mas o 4 ele se fecha em si, né? E esse momento de conquista de algo, de conquista de uma sabedoria e de retornar para o seu povo original também está determinado, aí está demonstrado em vários outros mitos, né? O próprio mito do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, né? Tem um filme que eu gosto muito, que é um filme antigo já também, que é o Excalibur, se eu não me engano é um filme de 1980, e que conta a história de uma maneira que para mim é mais até fiel, é uma maneira um pouco mais séria do que as regravações dessa história que foram feitas depois, né? Então procure por esse filme, que é um filme muito interessante, tem ótimos atores e mostra essa etapa de que o rei Arthur ele
vive a jornada do herói dele, porque ele está vivendo uma vida ali quase como um ajudante, né, de uma família que adotou ele ali. Aí tem todo aquele mito da espada, que ele vai lá, retira a espada da pedra e tudo mais. Então ele embarca nessa aventura, se torna um rei, né, consolida o seu reinado através de uma série de batalhas e tudo mais, e retorna para casa com uma sabedoria, né? Mas a história não acaba por aí, porque ele começa a sentir um vazio dentro dele e aí surge a busca pelo Santo Graal, né? E quem vai fazer essa busca pelo Santo Graal é um dos cavaleiros dele. Na verdade, todos os cavaleiros da Távola Redonda vão atrás, né? E muitos fracassam, muitos se perdem nessa aventura, porque aí o filme mostra também o quanto que os cavaleiros têm a sua própria jornada do herói, né? E a volta para casa com o cálice, né, que um dos cavaleiros acaba conseguindo ali, é realmente uma encenação também dessa fase final da jornada do herói, né, que seria, a gente pode chamar aí de uma iluminação, né, até espiritual. A gente tem isso representado também na história de Jesus, né, e de outros grandes seres espirituais que se iluminaram, né. Então, eu acho que esse é o grande benefício dos filmes de super-herói. Os filmes que eu mais gosto são os filmes que eu acho que se conseguiram se conectar mais com essa história. Conseguiram ser um pouco mais fiéis a essa jornada do herói e sair um pouco daquela coisa só comercial que infelizmente a gente tem visto mais hoje em dia nesses filmes mais recentes, né? Então eu numerei aqui alguns que são meus favoritos. Com certeza Star Wars, a trilogia original, 4, 5, 6, né? Acho que você já teve chance de assistir, mas vale a pena assim, rever, porque é algo que ressoa dentro da gente, né? E a gente vai falar um pouco mais disso em vídeos futuros, mas por que esses filmes ressoam na gente, né? Por que dá tanta audiência? Por que as pessoas procuram tanto? Porque a gente também tem a nossa jornada do herói, né? E a nossa jornada do herói é no dia a dia, é no trabalho, é na vida, é enfrentando as dificuldades e tudo mais, mas a gente está vivendo o nosso processo também, né? E eu acho que os filmes acabam ressoando muito dentro da gente por causa disso. Outro que eu gosto bastante, até outro dia eu comecei a assistir de novo com a minha filha, é o filme do Super-Homem, aquele mais antigo também, é parte 1 e parte 2, né, que tinha o Christopher Reeves, né? Eu acho que aquele filme também mostra bastante o herói sobre essa ótica de alguém que vai viver uma aventura, né? Diferente também do que eles fizeram com o Super-Homem ultimamente, que é esse cara quase que invencível mesmo e não tem dificuldades e tudo mais, né? E a trilogia do Batman, que o Nolan dirigiu, que é uma trilogia mais recente, é muito boa, principalmente os dois primeiros filmes, né? Mas dos três, eu acho que o que eu realmente eu gosto mais é o primeiro, que talvez seja o mais desconhecido até, que é o Batman Begins, e que ali também é um filme que em si ele fecha o ciclo da jornada do herói, onde o Bruce Wayne vai viver essa aventura até se transformar no Batman, né? Principalmente aquela parte do treinamento dele, que ele passa pelo treinamento, eu acho muito interessante, né? Então tá aqui, ó, algumas dicas de filmes sobre super-heróis que eu acho que vale a pena a gente revisitar e também ter sempre essa sacada do quanto que isso se conecta com a nossa jornada interior, com a nossa jornada do herói, né? E até que ponto eu estou vivendo a jornada, ou até que ponto eu estou deixando de viver, eu estou às vezes travado, parado na minha vida num determinado momento, né? E até que ponto eu estou vencendo esses monstros todos, né? Até que ponto esses monstros estão dentro de mim também. E até que ponto essa busca toda também está dentro de mim, né? Porque a gente fica sempre mirando o cálice sagrado, o emprego sagrado, o dia que eu chegar naquele emprego que eu ganhar tanto, o cargo sagrado, o dia que eu ganhar aquela promoção e chegar lá e for o chefe de todo mundo, né? E eu acredito muito nisso, acredito que o cálice sagrado e a grande verdade, a grande iluminação está dentro da gente. E a jornada do herói mostra isso, então acho que fica a recomendação aí dos filmes para a gente poder viver isso dentro da gente também. Grande abraço.